Momento do Discipulado. O discípulo deve temer e conhecer a Shekinah de Deus. Vamos procurar entender. Shekinah é uma palavra em hebraico que significa mais ou menos a manifestação de Deus, a presença de Deus, a glória de Deus. Nós vivemos uma época em que as ideias gregas ganharam corpo na época do Renascimento, e a Revolução Francesa divulgou esses princípios do humanismo que relativizam tudo e tiram a glória de Deus do mundo e das organizações do mundo. Nenhuma organização do mundo, seja a ONU, Governo de Brasil, Constituição e qualquer organismo internacional que se baseie em estatutos ou princípios de direitos humanos, nada disso do mundo supõe Deus, reconhece Deus. Nós vivemos um mundo organizado sem Deus. No Brasil, a lei máxima é a Constituição. E há outras leis derivadas, códigos disso e daquilo, e Código Civil, e códigos criminais, e várias leis, e um monte de leis. E o Brasil é recordista no mundo em leis. Nenhuma dessas leis considera Deus. Interessante. Poderia até mencionar a Bíblia, o que Deus estabelece na Bíblia, mas nada disso. Nós vivemos um mundo organizado sem Deus. E há um movimento, inclusive, para tirar a ideia de nascimento de Jesus do Natal. O Natal não é mais no mundo do hemisfério norte a época da comemoração do nascimento de Jesus, mas é a confraternização mundial, o X, o Xmas, não é Christmas, é Xmas. Isso aí já está sendo generalizado, não é considerar Jesus, é a época de confraternização universal. Querem tirar Deus de tudo no mundo. E para sermos cristãos em um mundo assim, está cada vez mais complicado. Nós tendemos, cristãos, a nos acomodar com esse mundo do jeito que ele é. Nós passamos a maior parte do nosso tempo lidando com as coisas do mundo. Notícia, transporte, viagem, estudos, trabalho, dinheiro, economia. Nada disso leva o nome de Deus. E nós gastamos, nós cristãos, gastamos uma boa quantidade do nosso tempo envolvido com coisas do mundo que não mencionam Deus. Você entende? Então nós precisamos de momentos de culto, nós precisamos de momentos de adoração, nós precisamos de momentos de comunhão, onde lembramos o nome do Senhor, oramos a Deus, cultivamos a honra e a glória do Senhor. Nós precisamos de momentos espirituais, onde a glória de Deus pode se manifestar. Sem isso, nós vamos sucumbir diante do mundo, não seremos nada diante do mundo, mas é o que grande parte dos cristãos já estão sendo. Eu fiquei estarrecido quando veio a notícia de que só nesses últimos tempos a igreja presbiteriana dos Estados Unidos perdeu 1 milhão de membros, pessoas que se diziam presbiterianos e agora não são mais nada. Interessante, isso está acontecendo de modo geral com todos aqueles que eram cristãos nominais, tradicionais, por religião e não por experiência própria, não pelo Espírito e por uma Shekinah de Deus.
O ex-papa aí, o anterior, Cardeal Ratzinger, ele fez uma profecia que está chegando o tempo em que a Igreja Católica vai ficar somente com aqueles que pessoalmente optarem pela religião católica. Coisa interessante. Ele sabe que hoje a maioria dos católicos o são porque foram batizados, porque a família porque eles levam o nome de católicos, mas não tem uma experiência com Deus, não tem vida com Deus. Mas os evangélicos estão sendo assim também, tradicionais, pessoas que estão ligadas à igreja tradicionais de qualquer tradição evangélica, estão na igreja por rotina, por hábito, por uma herança que receberam, e não por uma opção pessoal, por uma decisão, por uma vida com Deus que a maioria dos crentes já não tem. Vida de adoração, de oração, de culto a Deus. Os cultos hoje são transformados em ou ambientes sociais, retóricas, declarações culturais, ou campanhas disso e daquilo, motivos de enriquecimento, de arranjar casamento. Isso é uma brincadeira com Deus que as igrejas fazem, mas porque as pessoas não querem um contato pessoal com Deus, não querem uma manifestação da Shekinah de Deus. Eles se contentam com uma religiosidade. Eles vão lá, cantam, oram, fazem isso, ouvem pregações que não tem nada de Shekinah de Deus. Aquilo é algo ritual. Infelizmente, grande parte do cristianismo no mundo todo está assim. Mas eu quero lembrar que só tem valor aquilo que é espiritual. Jesus disse para o Nicodemos: olha, se você não nascer de novo da água e do Espírito, você não tem parte no reino de Deus. E para aquela mulher, isso no capítulo 3 de João, e no capítulo 4, para aquela mulher samaritana, Jesus disse: mulher, a hora vai chegar, mas na verdade já chegou, em que os adoradores verdadeiros adorarão o Pai, não por religião, mas em espírito, por uma comunhão espiritual com Deus. Isso em verdade, já chegou essa hora. Infelizmente, grande parte dos crentes não tem nenhuma experiência com Deus, nenhuma comunhão com Deus, não tem nenhuma Shekinah de Deus, apenas vão à igreja como muçulmanos, com ritos, eles estão com rituais. Mas essa experiência pessoal é necessária. Eu quero citar duas passagens, quando o profeta Ezequiel, isso tem no início, depois se repete, no capítulo 10, depois no capítulo 33, o Ezequiel tem aquela visão da glória de Deus, a Shekinah, aquela nuvem, depois vinha fogo e barulho e vento e aquele fogo revolvendo, aquela luz forte, o trono de Deus, o firmamento, aqueles seres viventes, aquilo metia medo, segundo a expressão do profeta Ezequiel, metia medo. Meu irmão, a presença de Deus mete medo em você. Quando você está na casa de Deus, você guarda os pés, você tem assim, a sensação, a intenção de se ajoelhar, se derramar diante de Deus. Você tem medo de entrar numa reunião de culto a Deus? É medo mesmo da Shekinah de Deus. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Quando lá no deserto do Sinai, Deus se manifestou com a Shekinah, aquele fogo que queimava o topo do Monte Sinai, o povo ficou apavorado e com medo e pediu que Moisés intercedesse junto a Deus para Deus não se manifestar mais diretamente. Eles pediram que Deus falasse com Moisés e ele escrevesse, mas eles não queriam mais aquela manifestação da glória de Deus. O João apóstolo viu no Apocalipse um pouco daquela glória de Deus e caiu por terra. O Ezequiel viu aquela glória de Deus pelo menos umas 3 vezes e caiu por terra, ficou com medo. Mas
Quando a gente vai para 2 Crônicas 6, o mesmo texto em 1 Reis 8, a inauguração do templo em Jerusalém, que o Salomão construiu, na inauguração, Deus veio com aquela Shekinah de uma tal maneira que metia medo, ninguém entrava no santuário quando aquela presença de Deus estava ali. Algumas vezes na Bíblia, então, aquela glória de Deus se manifestou para que o povo tivesse medo, respeito, um temor à grandeza de Deus. Isso é necessário para nós hoje. Ninguém vai ser salvo se não tiver comunhão em espírito com Deus. Em Romanos, no capítulo 8, versículos 16 e 17, é pelo Espírito Santo que nós temos essa confirmação em nós de que estamos salvos. Não é a doutrina da igreja, não é a sua convicção de frequentar a igreja, é o Espírito Santo latejando dentro de você. Por isso o Espírito foi derramado em profusão. Você sente isso? Você tem essa experiência? Nós temos que levar o crente novo, o novo discípulo, a orar até ter essa experiência poderosa da Shekinah de Deus dentro dele. Nós temos que ter também e buscar, e junto com o discípulo, cada 2 irmãos ou 3 que se encontrarem, tem que buscar essa Shekinah de Deus, essa presença de Deus em espírito, que mexe conosco, impõe temor, nos faz quebrantar o coração e derramar nossa vida diante do Senhor. Mas o que a gente vê por aí é algo totalmente diferente. Pessoas chegam atrasadas na casa de Deus e chegam conversando, batendo papo com o celular ligado, não tem respeito, a reunião já começou, a pessoa vem de qualquer jeito e não respeita aquilo. Quem está na frente fica brincando, dirige uma reunião de culto a Deus brincando lá da frente. Isso é falta de respeito para com Deus. É que não tem nenhuma Shekinah de Deus ali, aquilo é lata d'água vazia fazendo barulho, e um barulho caro, com aparelhos de tecnologia avançada e aparelhos de som de última geração fazendo barulho, nada mais do que barulho, porque Deus não está naquilo ali, não tem a Shekinah de Deus. Você deve buscar essa Shekinah em oração sempre, orar sem cessar, mas passar isso para os novos. Ninguém vai ser de Deus se não tiver essa comunhão em espírito com Deus. Não é a doutrina da igreja que você aprende mecanicamente. Deus fala isso, não é mecanicamente que você se chega a Deus. A doutrina você aprende como os judeus decoravam as leis, os preceitos do Antigo Testamento. Os crentes também decoram os princípios da liturgia, do culto a Deus, mas não é mecanicamente que você se chega a Deus, é em espírito e em verdade. Você está praticando isso, você está ensinando isso para os novos. Ninguém vai ser de Deus se não tiver comunhão com Deus em espírito. E tem muita gente indo às igrejas achando que é de Deus quando não é. Meu irmão, acorde, entenda essa situação. Ou você vive no espírito, ou tudo mais aquilo é religião vazia e lata d'água vazia fazendo barulho. O Espírito de Deus é inconfundível. Quando ele se manifesta em nós, a presença de Deus, aquela Shekinah de Deus em espírito e em verdade, ninguém fica de pé, ninguém consegue ficar brincando, rindo e distraindo. A presença de Deus infunde medo, um temor. Essa Shekinah está manifesta na Bíblia em muitas passagens e Deus quer manifestar em nós, por isso o Espírito Santo foi derramado. Aprenda isso para ensinar os novos e todos praticarmos a oração em espírito até recebemos a Shekinah de Deus, essa presença maravilhosa do Senhor, sem o que nós não vamos ser salvos.